Olá, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje mais uma palavra de encorajamento. E eu quero encorajar o seu coração hoje com uma palavra aqui em Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2. Vamos ler? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Veja que o apóstolo Paulo está rogando aqui, né? Irmãos, em nome de Jesus, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está aqui rogando, né, pelas misericórdias de Deus, irmãos, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, nós precisamos servir a Deus de forma voluntária, de forma consciente, né? Aqui fala de forma racional. Nós temos que servir ao nosso Deus com entendimento. E como os dois mandamentos, né? Os dois maiores mandamentos, que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, né? E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, no primeiro mandamento diz que nós temos que amar ao nosso Deus com todas as nossas forças e com entendimento. Por isso diz aqui que nós precisamos renovar a nossa mente, né? Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. É só assim que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Paulo diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem a mente de vocês, porque a nossa mente, ela precisa ser renovada. Sabe, por mais espirituais que nós sejamos, por mais vezes que a gente leia a Bíblia, né? E eu vou te aconselhar mais uma vez, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. João 8,32 nos diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus fala, lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, não só para ter conhecimento, porque tem muita gente que lê a Bíblia muitas vezes, viu? Tem muitos ateus, como é que se diz, cientistas, que eles leem a Bíblia, né? Eles querem conhecer o que tem na Bíblia. A Bíblia tem uma riqueza maravilhosa. Hoje eu estava almoçando com meu filho, minha filha e meu genro, e nós estávamos falando sobre as riquezas das histórias bíblicas, né? Que poderiam ser transformadas em filmes. Se fosse ali ao pé da letra mesmo, ficariam histórias maravilhosas, né? Nós demos risada, nós glorificamos o Senhor, enquanto nós lembrávamos de histórias bíblicas nas crônicas, nos livros de Reis, de Samuel. Então, há uma riqueza tremenda na palavra de Deus, além de histórias, ensinamentos para nós, né? Coisas para o nosso dia a dia. De vez em quando eu brinco, né? Quando eu ministro a palavra, eu falo que a Bíblia ensina tudo, até a fazer manteiga, né? E eu lembro que umas irmãs falaram, aonde, irmã Angelina? Eu falava, leia a Bíblia que você vai encontrar a receita para fazer manteiga na Bíblia. Então, a Bíblia tem resposta para tudo, a Bíblia tem conselho para tudo na nossa vida. E tem histórias lindas, maravilhosas, que nos inspiram, que nos animam, que nos dão coragem, né? Que nos ensinam a confiar em Deus. Então é por isso que é importante nós lermos a Bíblia, é importante nós conhecermos a palavra de Deus, e porque a palavra de Deus é que vai renovar a nossa mente. Sabe, nós vivemos no mundo e os tempos que nós estamos vivendo são muito mais difíceis do que no começo. No começo eles não tinham televisão, não tinha internet, né? Não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha TikTok, não tinha nada dessas coisas. Então no começo eu acredito que para eles, apesar da luta, da perseguição, até a morte, eles não eram tão pressionados como nós hoje. A nossa geração é extremamente pressionada na nossa mente, sabe? O diabo luta de um lado, querendo que a nossa mente seja moldada pela mentira, pelo engano, pela falsidade, né? Para nós aceitarmos o pecado de forma natural. Não, isso não tem nada a ver, né? Eu sempre digo que não tem nada a ver. Essa frase foi criada lá no inferno, numa reunião que teve no inferno. Então nós cristãos, filhos de Deus, temos que ter bastante cuidado, sabe? Tudo tem a ver para nós. Tudo nós precisamos olhar na palavra de Deus, conferir na palavra. Não, isso aqui não tem na palavra, né? Isso aqui não é correto. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Porque o finalzinho desse versículo diz assim, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu preciso renovar a minha mente para eu experimentar isso. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu só vou viver isso se eu renovar a minha mente pela palavra de Deus.
sabe? Às vezes tem coisas que são mentiras e a gente acredita como se fosse verdade. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes a gente pensa, não, mas eu sou crente, já aceitei Jesus, eu vou na igreja toda semana, eu vou na igreja 3 vezes por semana. Eu vou na igreja quarta-feira, eu vou na igreja sábado, eu vou na igreja domingo, né? Tem dias que eu passo o domingo o dia inteiro na igreja. E eu vou na vigília, eu vou nos jejuns, nas consagrações, em tudo que é evento, congressos, sabe? Rato vive dentro da igreja e não se converte. Lagartixa vive na parede da igreja e não se converte. Então o fato de estar na igreja 24 horas não faz de nós bons cristãos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, servir a Deus de forma inteligente, de forma racional, ler a palavra, sabe? Pegar a palavra e usar ela como espelho. Olha, isso aqui está ruim na minha vida, eu preciso mudar. Isso aqui eu preciso fazer dessa forma, eu preciso agir dessa forma. Para isso é a palavra de Deus, para nós olharmos para ela. A palavra de Deus diz, olhai para ele e sereis iluminados. Então, olhar para a palavra, olhar para Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus. E nós vamos ser iluminados naquelas áreas da nossa vida que são escuras. Porque tem muita coisa na nossa vida que está escura ainda, né? Nós precisamos da luz de Deus, do holofote do Espírito Santo. Né? Antes de começar a gravar, eu estava ouvindo um louvor do Diante do Trono que diz, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Então nós precisamos desejar isso. Senhor, me dá um coração igual ao teu, Senhor Jesus. Um coração disposto a obedecer a Deus, a cumprir a vontade de Deus, a amar, a perdoar. Nós precisamos realmente de um coração parecido com o coração de Jesus, né? E nós só vamos realmente experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós tivermos a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Porque tem muita coisa que é mentira, como eu já falei, que são mentiras que a gente tem como verdade, sabe? São coisas culturais, coisas de família, coisa da nossa geração, do tempo que nós estamos vivendo, né? Que são pregadas nas mídias, na televisão, em todo lugar, nos livros, onde a gente vai, nas redes sociais, né? Vídeos no Instagram, vídeo no YouTube, para tudo que é lado. E tem muita coisa que é mentira. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. Porque é a verdade que vai nos libertar das mentiras do diabo, das mentiras dos homens, das mentiras do mundo. Por isso nós precisamos conhecer a verdade e ter a nossa mente renovada. A nossa mente, a gente se converte, mas a nossa mente vem cheia de lixo, vem cheia de engano, vem cheia de coisas assim, como eu já falei, que não são verdade. E que nós precisamos renovar a nossa mente, limpar a nossa mente de tantas coisas, sabe, que nos mantém presos muitas vezes. Jesus veio para nos libertar. E muitas vezes nós estamos presos a conceitos, estamos presos a certos padrões familiares. Ah não, mas é a síndrome de Gabriela, né? Eu já falei isso num dos meus vídeos, que é eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim, e porque meus pais faziam assim, porque eu fui criado assim, eu fui criada assim, é a minha natureza. A partir do momento que eu me converto, eu recebo o Espírito Santo, eu passo a ser moldada pelo Espírito Santo, eu passo a ser moldada e guiada pelo Espírito Santo, moldada pela palavra de Deus. Aqui diz, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, versículo 2, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, não só por ler, porque também não adianta nada ler, como eu já falei, cientistas leem, né? Ateus leem, teólogos leem, todo mundo lê a Bíblia muito só para conhecimento, ou só para refutar os cristãos, né? Só para afrontar os cristãos, leem, né? Eu já falei de uma pessoa que disse, já li a Bíblia 20 vezes e não mudou a minha vida. Claro, leu por ler, né? Não obedeceu a palavra de Deus. O diabo também conhece a palavra, porém não obedece. Então, nós precisamos deixar que a palavra nos transforme. Tinha um pastor que eu conheci no passado que ele dizia assim, que nós precisamos ruminar a palavra de Deus, que meditar é ruminar. Então, ruminar é o quê? A gente vê ali o boi, a vaca, né, se alimentando de capim, eles ficam ali um tempão comendo, come capim aqui, aí o dono leva para lá, come capim, vai só enchendo o estômago. Aí daqui a pouco o boi e a vaca param e começam a ruminar, né? Não sei se você já viu. Eles ficam mastigando. Eles regurgitam aquele capim que eles comeram, aquela comida que eles comeram, aquela ração, né? Eu não sei se acontece com ração, mas com capim acontece. Eles vão regurgitando aos pouquinhos aquele capim e aí eles ficam mastigando, tirando vitaminas, proteínas, minerais. Por isso que eles ficam gordinhos, né? Produzem aquela carne deliciosa, né? Uma picanha, filé mignon. Então, nós precisamos também
ruminar a palavra de Deus, ler a palavra pela manhã e ficar ali durante o dia pensando naquela palavra, orando aquela palavra, meditando realmente naquela palavra. Não é ler por ler, sabe? A gente pode ler de Gênesis a Apocalipse de qualquer jeito, ou nós podemos ler meditando, sabe? Fazendo perguntas para o Senhor. Eu tenho coisas na Bíblia que eu não entendo, eu falo, Senhor, eu não entendi isso. O que isso aqui quer dizer? Já teve vezes de eu ser convidada para ministrar em cultos de mulheres e eu fui meditar numa palavra, eu comecei a orar ali, a meditar na palavra. E quando eu fui meditar, eu falei, Senhor, eu não posso pregar sobre isso, porque isso não é uma verdade na minha vida ainda. Eu falei, eu sei que um dia vai ser, mas o momento não é, eu não tenho autoridade para ministrar sobre isso. E aí eu orei a Deus e eu mudei o tema, né? Falei sobre outra coisa. Porque a palavra de Deus, ela é para nos confrontar. A palavra de Deus é para nos encorajar, é para nos animar, é para nos corrigir, é para nos fazer crescer realmente no conhecimento de Deus. E ela precisa nos confrontar. Se a palavra de Deus não me confronta, tem alguma coisa errada. Porque ela é um espelho, onde a gente olha, né? A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor Jesus, que ela é como um espelho realmente. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos realmente meditar na palavra todos os dias, sabe? Vai sair, baixa o aplicativo da Bíblia para o celular, vai sair, põe o fone de ouvido, tá dentro do ônibus, tá num lugar onde tá ali parado, numa fila no médico, na fila do supermercado, seja lá onde for. Nós não podemos perder tempo, o tempo se abrevia, o final está se abreviando, o Senhor está às portas. Então nós precisamos nos encher muito mais agora do conhecimento da palavra, para nós não sermos enganados pelo diabo, para nós não sermos enganados por esse espírito do anticristo que já está na terra, para nós não sermos enganados pelas mídias, pela televisão. Sabe, a gente tem que tomar cuidado, nós somos filhos de Deus, nós somos gente excelente, pessoas excelentes. A palavra de Deus diz que nós somos povo particular de Deus, né? Somos raça eleita, sacerdócio real, e nós temos que viver assim, como realeza realmente, filhos de Deus, príncipes de Deus. E nós precisamos ter a palavra de Deus escrita no nosso coração, para nós não sermos enganados. Sabe, qualquer vento de doutrina, qualquer pregador que fala qualquer palavra, desculpa, qualquer baboseira, a gente é levado, esse aqui é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Eu mesmo aqui ministrando nos meus vídeos, pode consultar a palavra. Olha, veja se a Angelina está falando o que está escrito na Bíblia. Confira, né? Paulo fala dos bereanos, né? Que os bereanos, eles eram pessoas excelentes, porque enquanto Paulo estava falando, eles estavam conferindo para ver se era verdade o que Paulo estava dizendo. Então, nós precisamos ser como os bereanos, conferir se realmente aquilo que nós estamos ouvindo é a verdade, porque às vezes a pessoa está ali pregando a Bíblia, mas está mentindo. Está usando a Bíblia de forma errada, de forma distorcida, sabe? Como como é que se diz? Está usando a palavra de uma forma para se adaptar ao que ela quer que as pessoas acreditem. Então tudo isso a gente tem que estar atento. É o Espírito Santo que nos sinaliza. Opa, eu já tive pregações que eu estava ouvindo, eu falei, não vou mais ouvir esse pregador. O que ele está falando é heresia. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu leio a palavra. Então, como eu estava falando, não tem tempo para parar para ler a Bíblia? Baixa o aplicativo da Bíblia para o celular, coloca lá, põe para falar, né? Porque a Bíblia não é só para você ler, lá você aperta ali o botãozinho e ele começa, a Bíblia é lida para você. Eu muitas vezes quando estou sem tempo, quando vou lavar louça, fazer alguma coisa assim, desço para fazer caminhada, levar o lixo, qualquer coisa, eu coloco meu foninho de ouvido, ligo lá, coloco na Bíblia e vou ouvindo provérbios, ouvindo salmos, ouvindo alguma carta, a palavra de Deus. Então, nós não podemos perder tempo e nem dizer, Senhor, eu não li a Bíblia porque eu não tinha tempo, eu não li a Bíblia porque não dava tempo para parar e ler a Bíblia no papel. Tem Bíblia online, tem Bíblia em tudo que é lugar. Até no YouTube se abre, tem textos ali, tem canais que as pessoas leem a Bíblia pra gente. Então, não tem desculpa para nós não lermos a Bíblia. Nós seremos indesculpáveis diante de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te aconselho, leia a Bíblia, ouça a Bíblia, de qualquer forma, esteja em contato com a verdade, com a palavra de Deus, para você poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, até eu anotei aqui uma frase, né? Eliminar os pontos cegos da nossa vida. A palavra de Deus nos ajuda a eliminar os pontos cegos. O que é um ponto cego? Eu não dirijo, né? Eu já tentei tirar a carta 2 vezes, mas fui reprovada. 2 vezes, 3 vezes fui reprovada. Não consegui passar. E então nós precisamos eliminar os pontos cegos. Ponto cego, a pessoa está dirigindo e tem aquele lugar assim que vem uma moto, um carro atrás e você não consegue ver pelo retrovisor, você não consegue ver pelo retrovisor de um lado, do outro, nem daquele da frente, né?
E tem esses pontos chamados pontos cegos, que nós precisamos estar atentos na nossa vida. E só a palavra de Deus, o Espírito Santo, pode nos fazer ver os pontos cegos da nossa vida. Ver aquela área, opa, eu sou fraca nessa área, então eu vou me fortalecer nisso. Eu vou meditar mais na palavra sobre isso. Eu vou procurar textos que falem sobre isso. Eu vou procurar textos que falem sobre enfermidade. Eu estou com uma enfermidade, então eu vou meditar na palavra que fala sobre cura. Eu tenho uma dificuldade, um pecado numa área, então eu vou meditar na palavra que fala sobre isso. Então, isso que Paulo diz: irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês que se ofereçam, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é isso. Você fala: não vou fazer a vontade da minha carne, não vou pecar contra Deus, eu vou lutar aqui. Lá em Hebreus, o apóstolo Paulo fala: vocês ainda não resistiram até o sangue contra o pecado, né? Então nós precisamos resistir bravamente. Não, eu não vou pecar nisso, né? Eu sofro tentações, né? O diabo querendo me fazer pecar o tempo todo em situações, né? E eu digo: não, eu não vou dar lugar à minha carne, eu não vou fazer o que a minha carne quer, eu vou ser guiada pelo Espírito Santo. Porém, para eu ser guiada pelo Espírito Santo, eu preciso de duas coisas: leitura da palavra e oração. É o tempo todo. Ler a palavra e orar, ler a palavra e orar, ter a comunhão com Deus 24 horas, né? Como diz a palavra lá em Tessalonicenses, orar sem cessar. Orar sem cessar é o tempo todo. A gente está ali fazendo uma coisa, fazendo outra, está sempre falando: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, muda meu coração nessa situação, Senhor, abençoa fulano, faz isso, aquilo, está sempre orando, agradecendo: Senhor, muito obrigado, o Senhor é bom, né? A frase que eu mais digo é essa: assim que eu abro os meus olhos pela manhã, eu já digo: Pai, o Senhor é bom, eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor é bom. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos meditar na palavra de Deus, vamos nos encher da palavra, vamos aproveitar todo o tempo, sabe? Ao invés de ficar assistindo vídeo no Instagram, seja TikTok, sei lá o que, vamos ouvir a palavra de Deus. Coloca o fonezinho lá no celular e ouça a palavra de Deus. Não perca tempo. Ouça os provérbios, ouça os salmos, se encha da palavra, para que quando a tempestade vier sobre a sua vida, você está forte. A sua casa não vai ser derrubada se vier a ventania, né? Está acontecendo tantos ciclones, né? Terremoto, tanta coisa na terra. E isso acontece na nossa vida também. Então nós, como filhos de Deus, como cristãos, precisamos estar firmados na rocha. E firmar-se na rocha é firmar-se na palavra. Isaías 26, versículo acho que 3 e 4, diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele que está firme em ti, porque ele confia em ti. E diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, se eu estiver firmada na palavra de Deus, firmado na palavra de Deus, pode vir a tempestade, o ciclone, o furacão, o terremoto, o que vier, eu permanecerei firme, porque eu estou firmada na rocha, que é a palavra do meu Deus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que o Senhor te desperte a cada dia, que o Senhor coloque no teu coração desejo, fome e sede pela palavra. E se não tem, força, se esforce. Deus vai te abençoar. Ofereça-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereça um culto racional ao Senhor e experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus.